Meus amigos, boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite do Centro Espírita Amor à Verdade para a gente estar aqui conversando, um pouquinho mais sobre a nossa doutrina tão querida. E o nosso assunto de hoje, ele vai tratar de um assunto bem interessante, bem legal. E tem uma referência muito importante com o tema do evento que ocorreu agora no final de semana que passou, que é a Comerge. Para quem não sabe o que é a Comerge, é a Confraternização de Juventudes Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E esse evento acontece em toda a época de carnaval. E tem como público-alvo jovens, de 11 a 26 anos. Então, nesse período, todo carnaval, a gente tem a Comerge. E esse ano foi a segunda edição no formato virtual. Já tivemos o formato virtual em 2021, agora, em 2022, nós também tivemos o formato virtual desse encontro. E esperamos que, com a pandemia controlada, a gente consiga, em 2023, fazer esse evento de forma presencial novamente, como foi em 2020. E o tema da Comerge ele foi exatamente esse: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, até como está aqui a camisa do evento desse ano. E o tema de hoje é esse também. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. E a gente precisa, interiorizar algumas coisas e refletir algumas coisas sobre essa questão de tesouro. O tesouro aí é a nossa palavra-chave. Então, onde está o teu tesouro? Aí também estará o teu coração, sendo tesouro aí a palavra que nós vamos tentar desvendar, refletir sobre o que seja esse tesouro, para que a gente entenda o que Jesus quis dizer com essas palavras. Então, a gente já começa com a passagem de Jesus, que está relatada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, itens 19 a 21, e que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 6. E a passagem, ela diz o seguinte. Então, a passagem diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai os tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, isso aí está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, e também está no Evangelho, no capítulo 25, item 6. E aí é um dizer de Jesus, e aí a gente para e faz uma reflexão, sobre o que essa passagem ela quis dizer efetivamente, Então, vamos dividir por partes. Vamos falando aí de uma forma um pouquinho mais detalhada sobre esse assunto. A primeira coisa que a gente tem que colocar é o seguinte, que a lição ela não diz respeito especificamente às questões materiais, mas a tudo aquilo que a gente efetivamente valoriza. Quando ele fala de não juntar tesouro na terra, ele está colocando aí uma questão
para a gente refletir sobre, que é não juntar tesouro na terra, mas então que tipo de tesouro a gente vai estar juntando? É isso que ele vai começar naquele que ele pede para que a gente reflita. Então, a lição ela não diz respeito efetivamente a questões materiais, mas tudo aquilo que a gente valoriza. E para onde caminha aquilo que a gente valoriza? Para as coisas da terra ou para os assuntos que nós, aí, enquanto espíritas, né, sabemos que a gente deveria efetivamente valorizar, que são as questões morais e as questões espirituais. Então, a primeira reflexão que a gente faz, o que a gente valoriza? As coisas da terra ou as coisas da espiritualidade? Para onde caminha tudo aquilo que a gente valoriza? Não é equivocado, pessoal, a gente correr atrás das coisas que a gente quer. Não é errado a fazer isso, não é um pecado, não é um erro a gente querer trabalhar para conquistar alguma coisa que a gente necessita. Mas qual é o tamanho, o valor que a gente dá? O que a gente faz para conquistar essas coisas materiais? Será que a gente deixa as nossas questões morais de lado para estar conseguindo as coisas que a gente quer materialmente falando? Ou quando a gente conquista de forma honesta, com fruto do nosso trabalho, e acontece alguma coisa com aquele bem material, a gente vai, como diz o dito popular, entre aspas, a gente vai até o inferno procurando atrás de quem nos prejudicou por conta da perda das coisas materiais que a gente perdeu ou foi danificado por determinada pessoa, ou a gente respira, logicamente que ficamos chateados, mas a gente respira e dá o nosso jeito de conquistar novamente, faz tudo dentro da lei, né? Tipo, sei lá, abre uma ocorrência, chama seguro, por conta do dano material que a gente sofreu. Se não tem nada disso, vamos lá, vamos juntar de novo, pelo menos eu estou vivo. Ou a gente vai atrás, fica com rancor para o resto da vida, deixa essas coisas falarem muito mais alto, esses sentimentos negativos falarem muito mais alto, ao invés da gente recomeçar. Isso está dentro dessa questão de valor, daquilo que a gente valoriza. Valorizamos mais as coisas materiais, valorizamos mais as questões morais. Estamos aí correndo atrás de nos melhorarmos, de termos um equilíbrio entre as questões da matéria e as questões do espírito. Então, essa lição que Jesus deixou para a gente é para a gente começar a refletir em cima disso, né? Do não juntar tesouro na terra e sim juntar tesouros no céu. Então, é uma das reflexões que a gente tem. E aí, quando a gente reflete sobre essa questão do qual valor que a gente dá para a coisa e que valor a gente dá para as virtudes que a gente adquire, para os sentimentos que a gente já consegue passar por cima, né? E aí entra uma coisa muito interessante, que é a questão do pensar, do pensamento. O pensamento ele é muito importante dentro dessa questão de juntarmos os nossos tesouros. A força mental, ela determina para a gente
se o nosso foco o nosso foco está na questão material ou na questão espiritual / moral. Para onde tende mais a busca do nosso tesouro? E o pensamento ele tem aí um fator determinante. A nossa força mental tem um fator determinante aí. Para onde tende essa busca do tesouro? Se a gente parar para refletir, ela está tendendo mais para as coisas da terra ou para as coisas da espiritualidade? O nosso pensamento ele movimenta a razão, movimenta a emoção, seja essa razão, essa emoção, ela é positiva, negativa. O nosso pensamento racional tendendo para coisas boas ou, infelizmente, tendendo para coisas ruins. E a força mental, a força do pensamento, ela influencia e movimenta tanto a nossa parte física quanto a nossa essência espiritual. E tanto o nosso físico quanto o nosso lado espiritual vão sentir, de alguma forma, essa positividade ou a negatividade que a força mental, que o pensamento vai exercer sobre a gente. Então, se o nosso pensamento, a nossa força mental, ela está ligada de uma forma muito concreta no materialismo do nosso corpo, e as nossas questões morais elas vão girar em torno disso. Se a gente consegue, de alguma forma, ter um pensamento não só materialista, mas também um pensamento espiritual ou espiritualista, então a gente tem aí o corpo num movimento um pouquinho mais equilibrado. Nós estamos numa escala evolutiva no momento onde o pensamento e a força mental é 100% ligada às questões morais e espirituais ainda não é permitido, não é possível, na verdade. Porque somos espíritos ainda imperfeitos, então a gente tem essa necessidade de pensar na questão material da coisa. Mas a gente precisa dar um tempo, na verdade, perdão, um espaço para pensarmos também nas questões espirituais. E, com isso, o nosso corpo e o nosso lado espiritual também vão girar nesses sentidos. O essencial é a gente arrumar equilíbrio. O essencial é a gente ter esse equilíbrio entre viver a vida material pensando, de alguma forma, na vida espiritual. A nossa mente ela é uma usina de energia. Quando a gente foca no apego às coisas materiais, a gente concentra energia nisso. Quando a gente percebe que a gente pode também ter foco para o benefício do próximo, concentrando energia também nessa parte do bem, de fazer o bem, de movimentar o bem, a coisa muda de figura. A gente pode manter o foco nas duas coisas, tanto no material quanto no moral, no espiritual.
Dá para a gente conciliar. A nossa mente, ela cria formas mais agradáveis de pensamento quando a gente está sendo útil para o próximo, quando a gente está fazendo algum benefício, algum bem para o nosso semelhante. E quando a gente se movimenta para o bem, consequentemente, a gente tem uma aproximação maior com o plano espiritual. Essa movimentação de fazer o bem é um momento em que a gente começa a juntar o tesouro do céu, como Jesus está falando. Às vezes, a gente não tem como ajudar materialmente uma pessoa. Mas se a gente já começa, pelo menos, a movimentar o nosso pensamento e emanar energias positivas, por exemplo, por alguém que a gente sabe que está precisando, já é uma girada de chave que a gente está dando nas nossas energias. E, consequentemente, a gente está começando a pegar as moedinhas daquilo que Jesus efetivamente estava falando, o tesouro espiritual. Quando a gente gira essa chave, mais uma vez, em equilíbrio com a vida material que a gente precisa dela, a gente adquire as moedinhas de real, que é a moeda do nosso país, ou de dólar, para quem estiver fora do país, ou para quem trabalha com finanças. Mas a gente também pode ganhar essas moedinhas, que elas não são físicas, elas não são bonitinhas iguais às moedinhas de R$1 que a gente vê na rua, mas a essência do tesouro do céu, como Jesus coloca, ela é muito mais bonita. Pena que a gente não consiga, talvez, enxergar, mas ela é muito mais bonita que a moedinha. É uma moedinha douradinha, né? Então, quando a gente muda a chave do materialismo completo e passa a dividir os nossos pensamentos, não só focados, não só os pensamentos e objetivos de vida focados não somente no material, mas também focado numa relevância para o meu próximo, em que eu posso estar fazendo, em que movimento eu posso estar, em que eu posso estar me movimentando para fazer o bem. Aí a gente começa a correr atrás dos tesouros dos tesouros do céu. E aí, como Jesus fala, né? Onde está o tesouro, onde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Então, se a gente consegue manter esse equilíbrio, fica muito mais fácil, porque aí a gente já vai enchendo o nosso coração também de tesouros do céu. A importância da gente ter esse controle, perdão, da gente ter esse controle, né, da mente, dos objetivos que a gente está correndo atrás, da relevância que os nossos objetivos elas podem ter, isso é muito importante. Então, quando a gente tem um controle dessa nossa energia mental, dos nossos objetivos de vida, é bastante importante. Esse controle vem da atitude que a gente deve ter de adquirirmos bons hábitos, em equilíbrio com a aquisição de inteligência.
de tentarmos não nos apegar às coisas e às pessoas aqui na Terra de forma muito intensa, de começarmos a viver a vida material com foco no que espera a gente lá do lado de lá. Quando a gente consegue ter um equilíbrio entre as questões morais e as questões intelectuais, que a gente adquire inteligência e esforço, né, para conquistarmos aquilo que a gente precisa aqui na Terra, e, ao mesmo tempo, entrar num equilíbrio com aquilo que a gente precisa efetivamente para evoluirmos espiritualmente e moralmente, a gente está no caminho assim, super certo. Por enquanto, a gente ainda está muito pé na terra, né? Vivendo muito intensamente as questões materiais. O que eu vou comprar, qual a casa que eu vou alugar, qual o boleto que eu vou pagar, meu emprego paga mal. E aí acaba esquecendo, em alguns momentos, não estou dizendo que são em todos, infelizmente tem pessoas que acabam esquecendo de vez. Mas, às vezes, a gente esquece um pouco de pensar nessa questão moral, né? Já que as questões materiais, às vezes, nos impõem determinadas dificuldades, e pensar assim, caramba, né? Se eu estou passando por essa dificuldade, será que ter um pouquinho de resignação é importante? Ter paciência também é importante? Estou passando perrengue, mas tem gente com um perrengue pior e em que eu posso ajudar essa pessoa que está passando por uma situação pior que a minha. Quando a gente tem esse equilíbrio, quando a gente começa a encontrar esse equilíbrio, isso é muito bom para a gente. É um sinal de que, de alguma forma, a gente está assim, no caminho certo. Então, quando a gente junta os tesouros do coração, as moedinhas virtuais, entre aspas, que não são moedinhas virtuais de banco, não são moedinhas que a gente não vê. Na verdade, vamos mudar o nome, vamos chamar de moedinhas espirituais, porque senão vão pensar que é dinheiro de internet. Quando a gente começa a juntar as moedinhas espirituais, que são as virtudes que a gente adquire enquanto a gente está encarnado, em equilíbrio, né, em consonância com aquilo que a gente faz na vida, né, é sempre muito bom. A palavra-chave hoje, vocês devem estar percebendo, é equilíbrio entre material e espiritual. A gente fala um negócio, a gente discute uma determinada movimentação e sempre volta para esse equilíbrio. Que ele é importante, ele precisa entrar na nossa cabeça, o equilíbrio. Que é a nossa segunda palavra-chave de hoje, é o tesouro. O que é o tesouro que Jesus está falando de tesouro do céu, né? O que Jesus está falando com o tesouro do céu? E o equilíbrio com os tesouros da terra, que a gente precisa, de alguma forma, aqui para viver. E aí, continuando, né, a gente vem para a terra para adquirir aquilo que a gente precisa, né, o recurso que a gente precisa para viver na terra. Já falamos também sobre as virtudes que são os tesouros espirituais que a gente adquire aqui na Terra. E ninguém neste planeta renasce, reencarna sem um propósito.
a meta de todos nós que estamos aqui encarnados nessa corrida evolutiva é a perfeição. E essa perfeição, ela é alcançada quando o nosso coração estiver preenchido com esses tesouros espirituais, com esses tesouros que Jesus quer nos mostrar com a sua fala nessa passagem que a gente está estudando. A gente tem o livre-arbítrio para escolher o caminho que a gente quiser. É o caminho que a gente quiser seguir. E a gente está ciente das consequências dessas causas, certo? Nós estamos cientes disso. O livre-arbítrio, a liberdade de escolha, nos permite decidir por qual tesouro a gente quer encher o nosso coração. Se a gente quiser encher o nosso coração com os tesouros da terra, a gente tem essa liberdade de escolha. Mas se a gente quiser encher o nosso coração com os tesouros espirituais, também é uma escolha. E as duas escolhas, elas vão nos trazer consequências. Se a gente encher totalmente nosso coração com o tesouro da terra, provavelmente a gente vai ter consequências quando a gente chegar na espiritualidade assim um tanto desagradáveis. Talvez não seja aquilo que a gente queria encontrar. Mas se a gente, além desses tesouros daqui, conseguirmos também encher com algumas moedinhas espirituais, talvez a gente já tenha não só uma visão, mas uma situação espiritual depois do nosso desencarne um pouquinho mais confortável. Então, a gente está aqui encarnado em busca das duas moedinhas, das duas moedas, né? Então, que a gente faça uma boa análise, que aí já é uma coisa bastante pessoal, que nós façamos uma boa análise e perceba qual é o nosso ponto de equilíbrio. Lembrando que as moedinhas espirituais, quanto mais a gente conseguir, melhor. Porque quanto mais moedinhas espirituais a gente conseguir adquirir, mais rápido a gente, de alguma forma, evolui. Então, moedinhas espirituais não quer demais. É sempre bom a gente adquiri-las. Já as moedinhas da terra, a gente tem que tomar muito cuidado. É sempre muito bom ter muitas moedinhas. Mas, quando a gente tem moedinhas demais, o que a gente faz com elas? Será que o poder não sobe a cabeça? Será que o egoísmo não sobe a cabeça? Será que a vaidade não toma conta da gente? Eu costumo brincar com os jovens da mocidade que eu coordeno, que quanto mais a gente tem, materialmente falando, é mais difícil de dividir irmãmente. Aí eu até costumo brincar falando assim, olha, se eu tenho 50, é R$1, e você me pede 50 centavos, eu consigo te dar 50 centavos de uma forma muito tranquila. Se eu tenho R$10 e você me pede 5 emprestado, eu consigo te emprestar de uma forma ainda tranquila. Mas se eu tenho R$1.000 e você me pede 500, a gente já não fica mais tão tranquilo assim.
A gente já vai começar a questionar, pô, cara, por que tu quer 500? Ah, eu não tenho, não posso dar 500, não, posso dar 100, posso dar 50. Já não divide mais de uma forma igualitária. Eu falo assim, por mim, e muitos jovens da mocidade a qual eu trabalho concordaram comigo. Não é fácil. Quanto mais a gente tem, trabalhar o egoísmo. Se eu posso, porque se eu tenho 1.000 e posso dar 500, por que não dar 500? Mas a gente já começa a questionar o nosso amigo, tipo, por que tu quer 500? Para que tu quer 500? Quando eu tinha 10 reais e ele pediu 5, a gente não questionou. Isso tem a ver com orgulho, isso tem a ver com egoísmo. Agora, tem gente que é super desprendida, que bom. Ah, tem 1.000, tudo bem, toma aqui 500, ok. Mas quanto mais esse valor aumenta, é um pouco mais difícil de dividir. Mas vai chegar um momento da nossa jornada evolutiva que a gente vai conseguir fazer isso. Porque o material ele já não vai estar mais predominante. E aí a gente vai conseguir, de alguma forma, fazer essa divisão de forma igual. Os valores já não são... A gente já não tem... Não vai mais ter tanto apego a valores. Enfim, a gente vai chegar no momento que isso vai acontecer. E aí, né, já encaminhando para o nosso final, onde estiver nosso tesouro, aí também estará nosso coração. Onde estiver os nossos desejos, as nossas vocações, as nossas ambições, porque tem muita gente que confunde ambição com uma palavra difícil. Não, mas ambição é o desejo de chegar num lugar confortável, chegar num patamar legal, correr atrás do prejuízo. E a gente pode ter ambições materiais, ambições espirituais. Gente, né? Tem muita gente que confunde, fala que ambição é uma palavra um tanto negativa, mas dá para a gente falar que a pessoa é ambiciosa, mas ela é honesta, ela não passa por cima de ninguém, porque quando a gente vê aquelas novelas mexicanas, né? Nossa, fulano é muito ambiciosa, não, passou por cima de metade da novela. E então, onde estiver os nossos desejos, as nossas vocações, as nossas ambições, se a gente consegue tendencionar isso, perdão, ao equilíbrio, ao bem, à dignidade, tudo certo. Então, tenho objetivos de vida, tenho vocação para correr atrás de determinada situação, quero chegar numa posição confortável na minha vida e, ao mesmo tempo, eu estou correndo atrás de fazer o bem, de ser uma pessoa digna, de ser uma pessoa que está pensando no meu próximo também, na honestidade, nas questões morais, enfim, se a gente está com isso tudo juntinho, caminhando junto, está tudo certo. Agora, se os nossos objetivos, desejos, vocações e ambições estiverem tendenciosamente caindo para as inconsequências, para o descaso, para a imprudência, para a negligência, aí está na hora de acender um alerta. Se para eu conseguir os meus objetivos eu estou passando por cima do meu próximo, ao invés de ajudá-lo a alavancar também, a chegar junto, vamos acender o nosso alerta. Se para conseguir o que eu quero, eu dou braço para o descaso, para a imprudência, para a desonestidade, na hora de acender o alerta. Ficar bastante atento com relação a isso. Nós, encarnados, vivemos duas naturezas. A natureza física, que aqui é o que nós vivemos, e a natureza espiritual.
A gente tem responsabilidade nas duas esferas. Na esfera material e na esfera espiritual. Tudo que a gente faz aqui de ação na esfera material, a gente vai levar como consequência para a esfera espiritual. Portanto, vamos sempre manter a busca pelo equilíbrio entre elas, para que a gente consiga levar tesouros realmente valiosos para o nosso coração e levar para o plano espiritual a nossa moedinha espiritual. Jesus, certamente, até pela nossa escala evolutiva hoje, não quer que a gente vire santo, canonizado, mas aguarda, pelo menos, que a gente tenha olhos para a prosperidade moral e espiritual também, que a gente caminhe na estrada certa da evolução. Para isso, contudo, é indispensável que a gente saiba escolher muito bem nosso tesouro. Então, que a gente escolha o nosso tesouro da melhor forma possível, que nos cabe tanto o tesouro da terra, as nossas moedinhas douradas de R$1, e que a gente saiba escolher também as nossas moedinhas, que não sabemos que cor é, talvez elas só fiquem no nosso pensamento, fica no pensamento de cada um. Qual é a cor das moedinhas espirituais? Se é que elas existem. Que a gente consiga correr atrás delas também. Que a gente corra atrás do bem. Que a gente corra atrás de viver uma vida moralmente satisfatória. A gente está numa escala evolutiva que erros e tentativas de acerto aos montes. Nós não seremos cobrados com um nível de perfeição tamanho. Se a gente conseguir conquistar uma moedinha espiritual na nossa vida, já é o suficiente para a gente levar para a espiritualidade. E os amigos espirituais que nos acompanham chegar e falar assim, caramba, tu conseguiu uma, cara. Então, é importante isso, que a gente saiba escolher muito bem o nosso tesouro. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso juntos. Muito obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigado pelo convite do Centro Espírita Amor à Verdade. Que nós estejamos juntos em algum momento aí ainda no presencial. Muita saudade de todos. Que todos tenham uma semana muito tranquila, de muita paz. Lembrando dos nossos objetivos, tanto materiais quanto morais, e que a gente possa ficar em paz com Deus e com ouvidos para ouvir as intuições dos nossos amigos espirituais que nos querem muito bem. Mais uma vez, obrigado. Um abraço a todos. Até logo.